Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Caio Vinícius, trazendo aqui mais um vídeo no canal Resenhas da Fiel. Hoje para a gente refletir uma questão, né? O que a gente pode esperar do Corinthians, né, nesses próximos jogos, nessa maratona de jogos que está por vir, jogos muito importantes depois desse jogo do Fortaleza, né, 1-1, né, e que foi o primeiro jogo do técnico Luxemburgo à frente, né, do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians perdeu, né, na semana passada para o Independente Del Valle e fez agora na segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo terça-feira, hoje, terça-feira agora à noite, né, e eu vou aqui dar um review aqui do jogo, da coletiva, do que eu entendi e do que eu penso sobre os próximos jogos do Corinthians, né, para a gente tentar ter uma perspectiva de o que a gente pode esperar, né, desse time, tá? Do primeiro jogo do Luxemburgo contra o Fortaleza, 1-1, me saiu um pouco, me soou um pouco positivo, né? Ele colocou mais jovens no time titular, né? Modificou um pouco o sistema, né? Ele começou o time com três jovens no meio campo, né? Que foi o eu esqueci agora, foi o Fausto Vera, o Rony, deu aquele menino da base também, né? O Matheus Araújo, né? Foi os três, foi uma trinca no meio campo. Aí aberto Pedro, Adson, muito interessante, na frente o Roger Guedes. Ele sacou o Yuri Alberto, deixou o Yuri Alberto no banco. O Yuri Alberto que não vinha fazendo, não vem numa boa fase, né? Mas o destino, né? O destino vem aí para colocar mais pulga atrás da orelha, colocar uma dúvida, né? O Yuri Alberto que fez o gol, né, do empate, né? Nos minutos finais ali do empate, o Corinthians ia perdendo para o Fortaleza de 1-0. Eu acho que o jogo, assim, o primeiro tempo, tá, foi muito bom, tá, o Corinthians teve uma boa intensidade, né? Eu acho que o Corinthians foi bem postado, tá? O Pedro, eu acho que o Pedro ele sente um pouco ainda no questão da transição pro profissional, tá? Eu acho que é normal se sentir um pouco, essa instabilidade do jogador, né? Essa irregularidade do jogador quando é novo, mas Pedro é um belíssimo jogador, é um jogador top e vai ter muito sucesso, tenho certeza disso, tá? No primeiro tempo também o Corinthians teve mais chances de mais perto do gol do que o Fortaleza, né? O Corinthians teve uma bola na trave, né? O goleiro fez defesa, tá? No segundo tempo a gente não teve muito, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, né? E numa falha defensiva o Fortaleza fez o gol, né? E nos minutos finais também numa falha defensiva do Fortaleza, o Yuri foi oportunista e conseguiu empatar o jogo, tá? Achei que o Corinthians, talvez assim, pelo volume até do primeiro tempo, poderia sair com uma vitória no jogo, tá? Mas, cara, peca algumas coisas, tá? Que eu acho que o Lucha ele vai ter muito trabalho para fazer. Tem coisas que eu preciso dizer para vocês, meus amigos. Olha, eu não consigo entender algumas coisas. Ele disse até na coletiva, né? Perguntaram para ele sobre o Yuri Alberto e o Roger Guedes se pode jogar juntos, tá? Ele fugiu da pergunta, ele não quis responder, deu a entender, na minha opinião, que ele não gosta de jogar o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Eu já deixo claro aqui, tem que jogar. Os dois têm que jogar. Porque se era um questionamento no ano passado, quando o treinador era o Vitor Pereira,
um questionamento era: por que o Vitor Pereira não coloca o Roger Guedes e o Roberto juntos? Inclusive o Roger Guedes, na época, chegou até da declaração que preferia jogar pelos lados do campo, não centralizado como camisa 9. E realmente o Roger Guedes nesse jogo, como camisa 9, ele não foi tão bem, na minha opinião. Ele sai muito fora da posição. Eu acho que não é a característica dele ser um camisa 9. O Yuri Alberto não, o Yuri Alberto é um camisa 9. Tá? Então, assim, eu acho que dá para jogar o 2 e é obrigação do Luxemburgo montar um esquema para esses dois. Tá? Eu acho que a solução não é deixar o Yuri Alberto no banco. Não é. Né? A solução, por exemplo, não é botar o Rony, né, e o Matheus Araújo. Tá? Eu acho o seguinte: o problema do Corinthians hoje, do que eu percebi contra o Fortaleza, e que eu acho que vai ser os problemas dos próximos jogos, vai ser um encaixe de transição entre defesa e ataque. Eu acho, na minha opinião, que é muito pobre tecnicamente ali, você dependendo do Rony. O Corinthians, quando ele atacou com um 4-1-4-1, né? Deixando o Rony mais atrás, Matheus Araújo de um lado, Fausto Vera, o Adson e o Pedro, e o Roger centralizado. Confesso que eu achei meio pobre isso, tá? Eu acho que a gente vê que o Rony tem dificuldade, a gente vê que o Matheus Araújo, ele é um bom jogador, mas ainda precisa de uma certa maturidade de jogo. Eu acho que a responsabilidade não pode ficar na costa dele. O Fausto, joga muita bola. A gente vê que o Adson, ele é limitado tecnicamente, porque ele sempre faz, ele é muito óbvio nas jogadas. A gente vê que o Pedro, ele é um belíssimo jogador, só que ele é jovem, ele vai ter instabilidade, ele vai ter momentos ruins, momentos bons, flashes, né? E aí me preocupam, e assim, ontem o time veio um pouco mais reativo, né? Aí me preocupa um pouco a zaga, né? O Murilo, uma bela esperança e uma boa notícia. Gostei muito. O Murilo, ele é um jogador muito rápido, bom fisicamente. Eu acho até que se na época nós gostávamos de ver Raul Gustavo e João Vitor, dessa dupla, o Murilo para mim é muito melhor que o Raul Gustavo. Tá? E até na coletiva ele até destacou o Caetano, que na minha opinião também deveria ali entrar nesse rodízio e deveria jogar. Tá? Eu só não gosto do Gil. Eu acho que o Gil ali ele destoa um pouco da defesa. Né? É um jogador que não vai aguentar todos os jogos, e o Vanderlei Luxemburgo já deixou a entender isso na coletiva. Né? Talvez um Bruno Mendes com Caetano seria interessante, um Bruno Mendes com Murilo seria interessante. Ele até comentou que o Murilo poderia jogar na lateral esquerda, mais defensivamente. Deixou a entender que ele não gosta muito do Bidu. E aí me causa a impressão que, cara, a gente perdeu uma pré-temporada e perdemos um planejamento tudo, porque o Corinthians, dos dois jogadores novos que ele trouxe, Bidu, o Lucha parece não gostar muito bem. O Bidu, ele vai bem ofensivamente, mas defensivamente ele deixa muito a desejar, tá? E outro cara que o Corinthians contratou, mas parece que o Luxemburgo não gostou muito, que é o Barleta. Né? O Barleta nem foi relacionado para o jogo, para minha surpresa. Né? E eu confesso que eu começo eu tento pensar o seguinte: qual que é a diferença do Barleta para o Adson? Para mim quase nenhuma. Para mim até o Barleta tem mais recurso. Né? Eu acho que o Barleta poderia ter um pouco mais de chance, eu poderia mostrar um pouco mais o trabalho dele. É lógico que o Lucha ele está lá todo dia no treino, e o treino ele fala também, né? O campo fala, o treino fala também.
Mas me causa um espanto, porque a gente consegue, agora a gente consegue perceber que antes a gente tinha um nada na comissão técnica, né? Porque os dois jogadores que a gente contratou, Bidu e Barleta, parece que não serve, né? Claramente, no caso do Bidu, o Fábio Santos precisa de um cara à altura para jogar ali. O Fábio Santos, desculpa quem gosta, eu não consigo gostar mais, eu não consigo entender o porquê ele joga ainda no Corinthians. É claramente um jogador aposentado, com todo respeito. Eu sempre gostei do Fábio Santos, mas eu acho que já deu, né? O que podemos esperar ali da lateral esquerda? Olha, o que eu espero é que o Corinthians contrate um lateral esquerdo urgente, né? Porque ele não consegue. Ah, mas o Marcelo do Fluminense, não. O Marcelo do Fluminense, a gente vê que tem um Alexander do lado, no volante pela esquerda, que cobre muitas vezes ele. O Fábio Santos, a gente não tem isso, né? A gente vai depender do Rony fazer isso, né? Então, cada time é um time, então não vamos comparar jogadores, tá? Eu só sei que o Fábio Santos não dá, tá? O Fagner, mais uma vez um jogo que o Fagner, acho que, cara, o Fagner, ele é um cara que eu acho que precisa de conversa, então eu acho que é um jogador que eu acho que ainda pode mostrar muita coisa pelo Corinthians, mas ele tem que ter vontade. E às vezes ele não demonstra isso, mas ele demonstrou neste jogo, né? De reserva para o Fagner, a gente tem o Rafael Ramos, que eu acho que quebra o galho, assim, sabe? É barato, quebra o galho, não é um cara ali de muitos recursos, que vai dar muito certo, não é aquele cara bom de bola, mas é um quebra-galho, né? Melhor que os últimos laterais dos últimos tempos aí, reserva do Fagner, né? Então essa é a ideia do Luxemburgo, tá? A ideia do Luxemburgo é mesclar, a ideia do Luxemburgo é dar um pouco mais de intensidade e deixar o time um pouco mais compacto. Eu acho ainda que precisa de algumas melhorias no meio campo, principalmente, né? O Roberto não pode ficar fora desse time, e ontem ele fez o gol, ele mostrou que ele não pode ficar fora desse time. A questão é que o Lucha, ele tem que fazer o time pegar e dar. O papel do Lucha tem que ser: eu vou montar um time para que eu leve a bola pro camisa 9 fazer gol. Não tem que depender do Renato, não tem que depender do Roger, tem que pegar a bola e levar pro camisa 9 fazer gol, né? Um time que conseguir pegar a bola e levar pro camisa 9 fazer gol, pro Roberto, consequentemente os outros jogadores vão conseguir dar frutos também, né? Então, assim, não achei legal, não acho legal. Até porque no Independente Del Valle não foi só o Roberto que foi mal, né? Foi outros também, e me causa um pouco de estranheza. Outra estranheza é o Juliano nem ter entrado na partida. Tudo bem que o Juliano ele não vem de uma boa sequência de jogos, mas vamos destacar o seguinte: o Juliano é um cara de mais de 30 anos, que pouco se lesiona, entendeu? E que tem um bom condicionamento físico, né? Eu acho que a questão do Juliano, e fez até alguns bons jogos o ano passado e no começo desse ano, mas o Juliano, você tem que colocar ele na posição correta dele, não colocar em posição que ele não está acostumado a jogar, né? Esse é o problema de você ficar improvisando jogadores, que às vezes o cara vai mal numa posição errada, que ele não é a dele, aí a torcida cai matando nele, né? Então, assim, eu acho que o Juliano é um cara super útil, né? Só que ele tem que ser melhor usado, assim, vamos dizer, nesse sentido, né? Colocar na posição correta, na posição que ele sabe fazer, né? Muitos falam: mas o Juliano é muita grana para ele. Concordo, mas isso não é problema dele, o problema é quem contratou ele, né? E se a gente for analisar o elenco do Corinthians, tem muito cara que recebe muito mais do que ele vale, tá? Uma surpresa muito boa que eu gostei desse jogo do Fortaleza foi o Biro. O Biro entrou muito bem, o Pedro não foi tão bem, ele entrou no lugar do Pedro,
né? E o Biro foi muito bem, eu gostei do Biro, mas ele vai para a seleção sub-20, é brincadeira, né? Cara, meus amigos, é complicado, viu? É complicado. Quando a gente acha que a gente achou um jogador que pode fazer alguma coisa diferente, o cara tem que sair, o cara se lesiona, o cara vai para a seleção sub-20. A gente nunca consegue ter o cara 100%, né? Parece que é uma praga que existe no Corinthians. Mas, evidentemente, a gente sabe que nem o Luxemburgo falou na coletiva, que se ele tivesse uns tempinho mais atrás, ele teria barrado essa ida dele para a seleção sub-20, que na minha opinião é bobeira isso daí. Eu acho que o jogador ele valoriza muito mais dentro do Corinthians como titular, está jogando e o Corinthians indo bem, disputando campeonatos, do que numa seleção sub-20 jogando com jogadores sub-20 que, enfim, na minha opinião não agrega valor a nada. Bom, para os próximos jogos, tá? Jogos difíceis, né? Nós temos aí Botafogo pela frente, acho que na quinta-feira. Botafogo que é líder do campeonato, vai ser um jogo bem complicado. A gente tem o São Paulo também, que está se ajeitando aos poucos com o Dorival. Um clássico na Arena, vai ser complicado também no Dia das Mães, diga-se de passagem. Depois nós temos... se não me engano, Atlético Mineiro também, jogando o primeiro jogo fora. Temos Flamengo, depois temos decisões da Libertadores, né, Argentino Júnior, enfim. Vai ser uma sequência bem difícil para esse time do Corinthians, um time do Corinthians que é nítido, que ele está trocando a roda, o escapamento, o paralama, tudo no carro andando, sabe? O time do Corinthians é isso, né? A terceira temporada com essa gestão aí do Duílio e a terceira temporada que a gente tenta arrumar o time com o carro andando, né? Vamos ver. 1-1, eu acho que ontem, de um modo geral, apesar dos problemas que eu apontei aqui, eu acho que a gente consegue ver um pouquinho da cara do Lucha, a gente pode ter um pouquinho de esperança de melhora, mas algumas coisas precisam ser coerentes. Por exemplo, não pode você deixar você não conseguir fazer o Juliano jogar mais bola e você colocar o Rony de titular, tá? Desculpa, não dá, entendeu? Não dá para você dizer que o Roger Guedes, você dá a entender que o Roger Guedes e o Yuri não conseguem jogar juntos. Não dá. Esse negócio de jogar só com um atacante, não dá. Então, assim, se o problema é o Roger Guedes, que ele joga na ponta, ele não consegue fazer o movimento dele para vir defender, para ajudar na marcação, pô, então troca o lateral esquerdo. Não mantém o Fábio, troca um lateral um pouco mais, melhor fisicamente, mais jovem, com mais vitalidade. Entendeu? Então, assim, tem que fazer as coisas de maneira correta. Entendeu? A gente não pode perder um cara que é o Yuri Alberto, um cara bem dotado para fazer gol, entendeu? Então, assim, tem uns pontos que precisa ter coerência nessa reformulação do elenco, nessa renovação do elenco que o Lucha comenta, né? E que eu vejo assim, vai abrir mão de alguns medalhões, tudo bem, mas também não dá para você manter o Rony como titular. Ah, mas vai esperar o Renato chegar. Não dá também. Ainda eu digo, é preciso reforços. Tá? É preciso reforços. E urgente. O Corinthians diz, né, tem informação que eu já falei no outro vídeo, 4 reforços. E precisa desses 4 reforços. Né? Um volante, um lateral esquerdo, um meia de criação, porque não dá para colocar nas costas do Matheus Araújo, tá? Não dá, ele é bom, mas ainda não está pronto 100% para carregar o time nessa função, né? E precisa de cara ali da direita. Se o Barleta que você contratou não funciona, não dá para você ter o Adson ali só, né? Então, assim, o Lucha tem muito trabalho com esse time, mas ali contra o Fortaleza 1-1 eu já vi que tem um trabalhinho de formiga, né? Vamos ver os próximos jogos. Muito obrigado por esse vídeo, um vídeo aí de
Fortaleza já foi 1-1, né? O que podemos esperar pelo Corinthians nos próximos jogos? Deixa no comentário aqui o que você acha. Dá o like, metralha o dedo aí no like, por favor, no joinha pra gente. E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Eu vou ver se a gente traz um vídeo sexta ou sábado, tá bom? Falando ainda desse aspecto, acho que ainda está muito cedo para analisar ainda taticamente o Lucha. Acho que o Lucha está criando ainda, né? E a gente tem aí a informação que deram 10 jogos aí para ele mostrar. Então vamos ver esses 10 jogos aí, vamos ver esses primeiros jogos como que vai ser, tá bom? É isso, né? Será que a gente pode ter esperança? Não sei. O que podemos esperar? Comenta aqui no comentário. Um grande abraço aí a todos, né? Vamos ver o jogo contra o Botafogo se vai dar tudo certo. Bom, até a próxima. Fui, valeu!